Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Esther, sou professora de artes. Hoje a gente vai dar continuidade às nossas videoaulas. Então, já prepara o caderno, prepara a folha, coloca perto da apostila de vocês, porque no final dessa aula vai aparecer o meu e-mail e vocês vão poder tirar as dúvidas que vocês vão anotar, que vocês tiverem ao longo da explicação, através desse e-mail, ok? Hoje a gente vai falar sobre renascimento. Antes da gente falar propriamente desse momento histórico, é importante a gente entender primeiro a passagem da Idade Média para o Renascimento. Mas vamos fazer uma revisão, né? Vamos relembrar um período histórico anterior a esses dois, Idade Média e Renascimento, para a gente poder chegar aqui e entender tudo bonitinho, tá bom? Vamos lá. Eu vou fazer uma divisão aqui para vocês. Com as características de cada período, eu vou falar um pouco do Renascimento, sim. Vou falar um pouquinho do Renascimento, mas antes da gente começar a fazer um estudo mais aprofundado em relação a esse período histórico, eu vou vir para cá antes. A gente vai falar dessa passagem de um momento para o outro, até porque uma coisa não acontece de um dia para o outro, tá? A gente vai estudar primeiro esse processo para estudar o Renascimento. Mas a Antiguidade Clássica, para a gente do mundo ocidental, é o início de tudo, sobretudo da arte. Claro, a gente tem a pré-história e a gente tem Egito, né? A gente estuda a pré-história como o início de tudo, inclusive da arte. A gente estuda Egito, mas o ser humano, para a gente do mundo ocidental, ele nasce aqui, na Antiguidade Clássica, ok? E com ele nasce o conceito de antropocentrismo. Que pensamento é esse? Que conceito é esse? É o pensamento que vai colocar o ser humano como a coisa mais importante daquela sociedade, como a coisa mais importante de todas. Ou seja, aqui, gente, né, a mesma coisa que falar que tudo o que a gente conhece, em termos de conhecimento, hoje em dia, foram os gregos e os romanos que inventaram. Por exemplo, os super-heróis, né? Que a maior parte das pessoas gosta bastante, foram inspirados nos deuses gregos. A mitologia grega, que a gente conhece uma história ou outra, tem diversas versões, mas a gente sempre conhece alguma versão, surgiu aqui na Antiguidade Clássica. O teatro, a arquitetura que a gente conhece, tá? Como, por exemplo, os arcos da Lapa, que não é calça jeans. Os arcos da Lapa, eles são uma estrutura característica desse período da Antiguidade Clássica, em que o ser humano vai se basear no conhecimento científico para transformar a realidade dele. Então, o conhecimento é uma ferramenta fundamental e super importante para a construção do futuro da humanidade, nesse período aqui da Antiguidade Clássica. A gente não pode construir um futuro do zero, a gente precisa construir isso a partir de alguma coisa. Essa coisa se chama conhecimento científico, de uma maneira geral, né? A ciência, inclusive a filosofia, várias áreas de estudo que a gente aprende hoje em dia na escola, foram os gregos e, inicialmente os gregos, né, que criaram e que inventaram. Depois da passagem de Jesus, isso daqui é Jesus, tá? Na Terra, o mundo nunca mais foi o mesmo. Então, a partir daqui, vai surgir o conceito do teocentrismo. O teocentrismo vai colocar a figura de Deus como a questão mais importante, como a coisa mais importante de todas nesse período da Idade Média, depois da passagem de Jesus Cristo na Terra.
Aqui a gente tem DC, que é depois de Cristo. Aqui a gente tem AC, antes de Cristo, tá? Então, com isso surge o cristianismo, que hoje em dia existe através de diversas vertentes, tá? Que vai ser representado na Terra pela instituição Igreja Católica. A Igreja Católica, ela vai ser responsável por transmitir a mensagem de Deus, que era a coisa mais importante no período medieval na vida das pessoas. Então, a instituição vai ser central para a vida dessas pessoas, para essa sociedade. A Igreja ela vai ter um domínio muito grande nesse período por transmitir, por ser a responsável pela transmissão dessa mensagem, né? Esse ensinamento era o mais importante de todos. Então, a igreja, ela vai pegar todo o conhecimento produzido anteriormente no período da Antiguidade Clássica e vai tomar para si. Ela vai guardar isso para as pessoas não terem acesso a esses ensinamentos e a esses conhecimentos. Porque o que importava aqui? A mensagem de Deus, a Bíblia, né? A mensagem de Deus que, através do ensinamento da Bíblia. Esse era o verdadeiro conhecimento que importava, era a única coisa que, de fato, as pessoas precisariam saber, segundo a visão da igreja. E é importante também a gente pensar que quanto mais acesso a gente tem ao conhecimento, quanto mais a gente estuda, mais a gente questiona as coisas à nossa volta, né? Mais a gente quer saber o porquê das coisas o tempo todo, né? E isso não era interessante para a igreja, porque o objetivo dela era que as pessoas soubessem só um ensinamento presente na Bíblia. E a partir disso ela ganhava poder, domínio, né, dinheiro. E aí, com o passar do tempo, mais especificamente com as cruzadas, o ser humano, através das cruzadas, né, o ser humano ele vai descobrir novos territórios. E isso vai modificar a visão que ele vai ter da vida. Ele vai entender que ele é capaz de modificar a sua realidade, de construir o seu próprio futuro a partir do conhecimento que ele produz. A partir desse momento, né, dessa expansão territorial e dessas novas descobertas, como, por exemplo, pelos portugueses e espanhóis. Então, eles vão se voltar para o conhecimento. Eles vão precisar do conhecimento para construir esse novo futuro, né? Que com certeza eles almejam que seja melhor do que o passado. Sempre que a gente constrói e modifica alguma coisa, a gente busca transformar isso para melhor. Só que aonde que eles vão buscar esse conhecimento? Porque aqui, nesse período anterior ao Renascimento, a gente diz que o ser humano morre, entre aspas, para o conhecimento geral aqui, produzido na Antiguidade Clássica. Porque ele vai precisar conhecer somente a palavra de Deus. Então, em que momento da história o ser humano desse período daqui, do Renascimento, vai buscar conhecimento para poder construir um futuro, para poder modificar a realidade dele, lá na Antiguidade Clássica. Então, eles voltam para cá e eles vão retomar o conceito do antropocentrismo nesse momento daqui, só que de uma maneira diferente, gente. Lembra que eu falei que depois da passagem de Jesus Cristo, o mundo ele se modificou para todo sempre? Então, não significa dizer que as pessoas aqui não acreditavam mais em Deus. Não, elas continuavam a acreditar na igreja, porém elas buscavam também o conhecimento científico no passado, tá? Então a gente tem aqui um antropocentrismo renascentista, tá? Onde a religião e a ciência vão passar a conviver, não de uma maneira tão simples quanto acontece hoje em dia na nossa vida. Vocês estão na escola e vocês têm uma religião ou não, isso é uma opção individual, né? Isso é uma opção de cada um e a gente deve respeitar e valorizar e conhecer todas as religiões, mas a questão é que existe a possibilidade da gente
ter conhecimento, da gente buscar conhecimento na escola e da gente ter uma religião. E a religião e a ciência, hoje em dia, elas caminham lado a lado, né? Sem nenhum tipo de conflito, sem nenhum tipo de punição, como acontecia mais ou menos aqui nesse período do Renascimento, posteriormente no Barroco, que a igreja vai voltar com toda a força, né? No Barroco, Martinho Lutero vai criar uma igreja dissidente da Igreja Católica, que é a Igreja Luterana. Ele vai romper com a Igreja Católica, vai criar a Igreja Luterana e vai ter uma galera do grupo dos católicos, né, do catolicismo, que vai debandar para lá. E a igreja não vai achar isso maneiro, não. Eles vão querer manter o poder, né, eles vão querer retomar esse poder, esse domínio sobre a sociedade, de qualquer forma. Em que momento da história eles tinham poder, a igreja era manda-chuva e mandava em todo mundo, né? Aqui no período da Idade Média. Então eles vão voltar aqui para esse período e vão retomar o conceito de teocentrismo, teocêntrico, no período posterior aqui do Renascimento, que é o Barroco, tá? Eles vão retomar isso e aí eles vão começar a tentativa de trazer as pessoas novamente para a igreja. A gente chama esse momento de momento da contra-reforma. Então a igreja vai fazer uma propaganda principalmente através da arte, eles vão contratar diversos pintores, diversos artistas para poderem atrair essas pessoas, né, para a igreja novamente, através das pinturas, da arquitetura extravagante e grandiosa das igrejas, através das pinturas que vão representar as passagens bíblicas feitas por artistas geniais, como, por exemplo, o Caravaggio, né, que vai trazer toda uma emoção expressa na pintura e no trabalho dele, né? E os artistas e a sociedade, na verdade, vão expressar todo esse conflito, né, que eles vivenciavam em relação a esse momento antropocêntrico que eles viviam e a retomada do teocentrismo através dessa contrarreforma da igreja. Enfim, tudo isso que eu falei do Barroco vai ser uma coisa que a gente vai estudar daqui a pouco. Vamos focar aqui no Renascimento, que vai se dar exatamente a partir desses movimentos aqui que a gente acabou de ver, tá? Eles vão buscar, nesse momento da história, todo o conhecimento que eles vão precisar ter para poder transformar, construir um futuro melhor do que o passado deles. Eles vão voltar para cá. Só que eles não vão abandonar isso daqui, porque a passagem de Jesus Cristo vai mudar para todo sempre o percurso, toda a humanidade, até os dias de hoje, né? Então, a gente vai observar na arte, por exemplo, ainda temas religiosos, mas a gente também vai ver uma galera inspirada na mitologia grega, no conhecimento que surgiu aqui nesse período. O artista, as pessoas, de certa forma, elas vão se voltar novamente para esse conhecimento. Por isso que a gente chama esse movimento de renascimento. Aqui, o ser humano, para a gente do mundo ocidental, vai nascer e vai produzir conhecimento. Aqui, ele vai morrer para o conhecimento e vai se voltar para a igreja, para a figura de Deus, para Deus como a coisa mais importante. E aqui, esse ser humano vai renascer. Ele vai renascer para a ciência novamente, sem abandonar a crença, né, em Deus. Tá, gente? Mas a gente precisa, aqui ó, nesse primeiro slide, a gente tem essas principais características, né, desses momentos anteriores ao Renascimento, super importantes para a gente entender, e a gente precisa entender mais ainda a passagem da Idade Média para o Renascimento, tá? Porque, como eu falei para vocês, né, as coisas elas não surgem de um dia para o outro. E o que a gente vai ter nessa passagem? A gente vai ter um Giotto da vida. Esse pintor vai trazer para a gente isso daqui, ó, visão humanista. Gente, o que é a visão humanista na arte e que vai ser extremamente importante para a gente poder entender o Renascimento?
Aguardem um minutinho para eu apagar aqui o quadro, porque a gente vai ter que vir para cá de novo, tá? Para vocês poderem entender isso. Visão humanista. Ou a gente pode chamar também de pensamento humanista, que a gente vai associar a esse cara, ao Giotto. Tá? Gente, a primeira coisa que a gente tem que entender é que os artistas do período da Idade Média, e ele é desse período histórico, tá? Só pra gente se situar no tempo. Os artistas, a maior parte deles, todos praticamente, não vão estar ligados na realidade, porque eles expressavam o imaginário que estava colocado na Bíblia para ser ensinado para as pessoas. Eles estavam voltados para a mensagem de Deus, para a palavra de Deus. Eles não estavam voltados para a realidade deles mesmos. O Giotto, ele vai trazer esse aspecto realista pela primeira vez para a pintura dele, que a gente chama de pensamento humanista. Então, olha aqui, ó, essa obra do Giotto, como que a gente ainda vai observar características, aspectos voltados para a questão religiosa, como, por exemplo, as auréolas, né? Falou em arte no período medieval, falou em auréola, é uma palavra-chave também, assim, para a definição de arte desse período. As auréolas são essas formas, né, que estão aqui em volta da cabeça das pessoas, tá? Parece até aquele prato de bateria, assim, bateria é um instrumento musical mesmo, que ficou colado ali na cabeça deles, só para vocês entenderem, né? Então, a gente ainda vai observar a presença das auréolas, que vai expressar pra gente a relação desses personagens representados aqui nessa passagem bíblica. Então a gente tem uma questão teocêntrica aí relacionada à Bíblia, né? Ainda os artistas eles vão pintar sobre as histórias bíblicas, ok? Isso ainda vai se dar por todo esse período aqui da Idade Média e no Renascimento também. Mas o Giotto, ele vai trazer esses aspectos mais voltados para a realidade, mais realistas aqui na pintura dele, que a gente chama de visão humanista ou pensamento humanista. Como? Bom, ele vai manter, acabei de falar, o tema religioso, ele vai manter as auréolas, que expressam uma ligação desses personagens, dessas pessoas aqui da história, com o divino, com a figura de Deus, tá? Mas ele vai colocar as expressões desses personagens de uma maneira mais humana, de uma maneira mais próxima do real, daquilo que ele conhecia. Então a gente vai observar aqui, por exemplo, uma barriga na figura de Jesus, no corpo de Jesus Cristo, né? Aspectos mais humanos, anatômicos mesmos, que vão se aproximar dos seres humanos reais e não divinos, tá? Então isso vai aparecer até mesmo na figura de Jesus Cristo, e isso é extremamente revolucionário para a época. E é isso que vai começar a transformar a Idade Média no que a gente chama de Renascimento. Isso é muito importante para vocês entenderem, tá? E aí a gente continua. Deixa eu ver se tem alguma coisa a mais para falar para vocês em relação ao afresco do Giotto. Isso aqui é um afresco, é uma pintura feita na parede, tá, gente? E as expressões, elas perdem um pouco esse ar de santidade, né, que vai vigorar durante toda a Idade Média. Apesar da gente ainda ter elementos como as auréolas, ligando essas pessoas à figura de Deus, a essa questão relacionada ao divino, tá? Bom, a gente vai ter também o Giotto tentando buscar essa realidade através da perspectiva. O que é a perspectiva? É a sensação que a gente tem de profundidade numa obra de arte, na pintura, por exemplo, que é plana. Aqui, na pintura, a gente só tem duas dimensões. Quais são? A altura e a largura. A gente não tem a profundidade, que é a terceira dimensão, certo? Que dá essa noção de espaço, essa sensação de espaço num plano bidimensional, com duas dimensões. Ele vai começar a buscar isso aqui também na pintura dele, porque a gente vive num plano
tridimensional. A gente se desloca de um lugar para o outro através do espaço. E aí ele vai trazer esse aspecto do espaço, que faz parte da nossa vida real, para a tela, para o imaginário dele. Através desse primeiro e segundo plano, a gente tem uma sensação leve de profundidade. A gente percebe primeiramente essa galera aqui socorrendo Jesus ali, segurando o corpo de Jesus, e num segundo plano a paisagem e outras pessoas mais atrás, tá? Isso também vai expressar essa visão, esse pensamento humanista do Giotto nesse período daqui, entre Idade Média e Renascimento. Bom, a gente continua com uma outra imagem do Giotto, a Adoração dos Reis Magos, né, que também vai representar uma passagem bíblica, mas eita, gente, desculpa, deixa eu voltar. Com esse estudo de perspectiva, a gente percebe que ele tenta resolver aqui essa questão da manjedoura construindo essa estrutura, né, que tem profundidade e que ele tenta que tem proporção, né? Tem algumas coisas, tem alguns erros técnicos, entre aspas, aqui na pintura do Giotto, porque, como eu falei para vocês, isso expressa uma tentativa, uma busca do Giotto pela realidade na pintura dele. Então, a gente vai observar algumas coisas fora de proporção, desproporcionais, né? Fora dessa perspectiva que vai surgir de uma maneira muito mais primorosa no Renascimento, no período posterior a esse daqui, e que a gente vai ver nas pinturas renascentistas nas próximas aulas. E isso daqui vai se dar de uma forma diferente, né? Mas o início, né, tá aqui, tá? No Giotto. Então, ele é um cara extremamente importante para a gente poder entender essa passagem. E a gente vai observar, como eu coloquei aqui, profundidade, expressões humanistas, ou seja, expressões mais próximas da realidade humana, que vai expressar esse pensamento humanista nas obras do Giotto, gente. Repara que aqui a gente ainda tem auréola, tá vendo? A gente tem vários elementos, né, que vão associar o pensamento teocêntrico voltado para Deus aqui na pintura do Giotto, mas a gente também tem profundidade e expressões humanistas, ok? Aqui a gente tem alguns erros de perspectiva. Olha o camelo dele que não tem, que não dobra a pata. Tem algumas questões aqui. É interessante a gente observar isso daqui, né? Que na Bíblia é a estrela cadente, e ele vai colocar um cometa que passou de fato historicamente algumas vezes aqui pela Terra. Então ele vai expressar o conhecimento que ele tem em relação a outras coisas para além da Bíblia. Ele vai falar, olha só, eu conheço mais coisa para além da palavra. São coisas científicas que eu conheço. Então ele vai começar a colocar. E isso nunca tinha sido feito anteriormente na história da arte, tá? Bom, a gente tem agora isso daqui, gente. O casal Anorfini do Van Eyck. Van Eyck, através dessa pintura daqui, também vai ser importante de ser estudado em relação a essa passagem da Idade Média para o Renascimento. O Van Eyck, ele vai basicamente criar, inventar a tinta óleo. Vocês conhecem a tinta guache, hoje em dia a gente conhece vários tipos de tinta. Principalmente a guache, que é a que a gente usa na escola, né? Mas existe a tinta acrílica, a tinta óleo, né? Que surgiu aqui, tá? Anteriormente, os artistas eles usavam outras técnicas de pintura, como, por exemplo, a técnica da têmpera, que mistura pigmentos, né? Que são as tintas coloridas com ovo, com a gema e com a clara do ovo, que servia para fixar esses pigmentos, essas tintas coloridas na tela do artista. Posteriormente a essa técnica, surgiu a técnica da eucáustica, que é a mistura dos pigmentos coloridos com cera de abelha, tá? Para grudar esses pigmentos, para aglutinar isso na tela. E o Van Eyck, ele vai inventar a tinta óleo. A tinta óleo é o óleo de linhaça. Linhaça, gente, é uma semente oleosa, tipo amêndoa, né?
que ele vai triturar. A partir desse processo, em relação à semente de linhaça, ele vai extrair esse óleo, que ele vai misturar com pigmento para fixar os pigmentos na tela. E isso demora pra caramba a secar. O artista que usa tinta a óleo, quem já teve a oportunidade de usar esse tipo de material sabe do que eu estou falando, mas de qualquer forma, o que é importante a gente saber? Que a utilização da tinta a óleo permite que o artista trabalhe na tela dele durante semanas, durante muito tempo, tá? E isso era uma coisa nova, isso não existia, e vai permitir que o artista comece a trabalhar com os detalhes na pintura dele. Então aqui, por exemplo, no casal Anorfini, nessa imagem do Van Eyck, a gente vai observar aqui, ó, o reflexo do casal, o casal refletido no espelho que está aqui no fundo. Então é uma pintura extremamente rica em detalhes, exatamente por conta do surgimento dessa nova técnica com tinta a óleo que o Van Eyck vai inventar, tá? E o casal Anorfini é um exemplo máximo dessa proposta daqui, da tinta a óleo, ok? E aqui a gente vai observar diversas características específicas na tela, tá? Que vão expressar essa passagem aí da Idade Média para o Renascimento. Então a gente vai observar elementos pagãos, né? Como por exemplo, deixa eu ver se eu consigo achar uma coisa aqui para vocês, que vocês identifiquem. Aqui a gente vai ter alguns elementos característicos do período antigo, né? Clássico, mas a maior parte desses elementos são voltados para a igreja, né? A gente tem aqui o terço representando a virgindade da mulher. Essa pintura daqui era a certidão do casamento do passado. Antigamente não existia documento comprovando o casamento entre duas pessoas, né? Os artistas eles tinham essa função de documentar esses momentos dentro da sociedade também. Então, as certidões de casamento elas eram feitas pelos artistas através das pinturas, né? Era uma forma de documentar essa cerimônia, de registrar essa cerimônia. A gente tem o terço, simbolizando a virgindade da mulher, o terço é um elemento religioso que vai aparecer aqui nessa pintura, que ainda está nessa passagem, mas a gente define esse período ainda como Idade Média. O candelabro, que simboliza, olha aqui o candelabro. Nossa, o meu controle está descontrolado, mas a gente consegue ver. Eu não consigo, gente, mirar a bolinha no candelabro. Aqui consegui. O candelabro ele vai representar essa figura de Deus, a presença de Deus, ok? A assinatura do quadro, gente, aqui, ó, ao fundo, no centro, no meio da tela, vai dizer que o Van Eyck se achava pouca coisa, né? Ele vai falar assim, então, olha só, fui eu que fiz. E aqui, no Renascimento, povo, a gente não vai ter mais o período clássico, a gente não vai ter mais a Idade Média, a gente agora vai ter os artistas. O ser humano ele vai passar a ter muito valor nesse período. Consequentemente, os artistas também vão começar a aparecer. E aí a gente vai ter os tartarugas ninjas da arte. Quem é que lembra dos tartarugas ninjas? Quais são os nomes deles? Donatello, são 4. Donatello, Rafael, Leonardo da Vinci e Michelangelo. Ok? E esses caras, eles vão expressar no Renascimento o quê? Liberdade e ciência. Eles vão expressar liberdade de pensamento de materiais, e é isso que vai aparecer aqui nessas 3 esculturas de Davi, que é uma história bíblica também, que eu vou contar para vocês rapidinho qual é, tá? Mas quando a gente dá de cara com essas 3 esculturas de Davi, de Donatello, Verrocchio e Michelangelo, a gente entende o que eu coloquei aqui, né? A gente entende que o Renascimento ele vai expressar toda a liberdade que os artistas vão passar a ter nesse período para poder produzir as próprias obras, baseados no conhecimento e na ciência também. E na religião. Olha aqui o Davi, que está na Bíblia aparecendo no Michelangelo, no Verrocchio, e no Donatello. Esses temas eles vão perdurar durante todo o Renascimento também. Mas aqui a gente vai ter um conhecimento científico voltado lá
para a antiguidade, retomado no passado antigo, expresso nas pinturas, nas esculturas, na arquitetura, em todas as formas de linguagem, através dos artistas, que não eram só artistas, gente. O Michelangelo, todos esses caras, o Da Vinci também, eles eram artistas, eles eram anatomistas, eles eram pesquisadores, eles eram um monte de coisa, matemáticos, arquitetos. Então, o cara ele tinha que se munir de muito conhecimento para ele ter uma importância, para ele ter um peso dentro daquela sociedade antropocêntrica que agora se voltava para o conhecimento mais uma vez para poder construir um futuro melhor, né? Era um vislumbre de um futuro melhor do que o passado. Então, esses caras, eles realmente eram geniais por conta dessas questões também, tá? Então, esses três artistas, eles eram contemporâneos, eles conviveram, tá? Inclusive, o Verrocchio deu aula para o Michelangelo, foi professor do Michelangelo, então a gente tem essa relação entre esses três artistas. E por que agora a gente vai aceitar isso, gente? Essas três representações de uma mesma história com materiais diferentes, né? Essas esculturas, elas são feitas com materiais diferentes, têm formas diferentes, pensamentos diferentes. Por que eu vou aceitar? Porque eu estou no Renascimento. E agora o artista ele vai ter liberdade e ele vai poder se munir de conhecimento para ele poder expressar as ideias dele de uma maneira mais livre. Ele não vai precisar se voltar só para a Bíblia como na Idade Média. Tanto é que na Idade Média a gente quase não escuta falar de artista. A gente só estudou sobre quem na Idade Média? Praticamente o Giotto. Eu acabei de falar dele, inclusive, agora. Tá? Então a gente não vai ter muitos nomes, a gente vai perder todo o primor técnico da antiguidade clássica na pintura, no período da Idade Medieval, no período medieval, porque o ser humano ele vai morrer para o conhecimento, ele vai se voltar para a Bíblia. Ele não vai estudar nada mais do que aquilo. Então isso vai acabar aparecendo na arte, isso vai ser expresso através da arte também. Só que aqui, dentro desse contexto histórico do Renascimento, o artista ele vai fazer ao contrário, ele vai mergulhar nos estudos e no conhecimento para ele poder fazer arte, tá? Então todo o primor técnico vai voltar, inclusive vai expressar um amor muito grande dos artistas em relação àquilo que eles faziam. Então a gente vai ter, de fato, diversas obras de arte assim, geniais nesse período do Renascimento e marcantes, né, para toda a humanidade. Até hoje a gente volta aqui. Quando a gente estuda arte, a gente tem uma referência forte em alguma obra de arte desse período daqui, quando a gente pensa em história da arte. Realmente foi um momento bem marcante, exatamente por conta dessa busca pelo conhecimento através dos artistas, que vai ser expressa através de uma técnica impecável e, enfim, e é isso tudo que a gente vai estudar, tá? Então, a gente tem essa liberdade expressa nessas três representações do Davi. Na primeira, o Donatello ele vai colocar a figura de Davi como uma figura de herói. Para quem não conhece a história do Davi, eu vou falar de uma maneira resumida, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas Davi, a história de Davi na Bíblia vai representar a figura não, né? Vai falar da inteligência, da inteligência ganhando sobre a força, né? É meio que essa moral da história que a gente tem na Bíblia, quando vai estudar a história de Davi, que vai enfrentar Golias, que é o gigante. Então aqui, esses três artistas vão falar desse momento de enfrentamento do Davi em relação ao Golias, de formas diferentes. Donatello vai colocar a figura do Davi como uma figura de herói, né? A gente vê aqui a pose dele de estar se achando. Tá? Matei o Golias porque no final Davi ganha, ele mata o gigante, ele mata o Golias, então é a inteligência que ganhou da força. Então aqui a gente vê toda uma expressão corporal do Davi que foi herói ao matar o Golias. Já no Davi de Verrocchio, a gente já não percebe essa característica do herói, né, que fez o certo, que fez alguma coisa, que fez o bem, por exemplo, né, que ganhou do mal. Aqui a gente não vai interpretar dessa forma, pelo contrário, ele vai trazer uma visão mais humanista do ser humano que não tinha outra opção a não ser matar o gigante, a não ser matar uma pessoa. E isso não é tão maneiro, não é legal.
Então a gente vai ver na expressão aqui do Davi esse sentimento de que ele não teve opção, entendeu? Ele não teve escolha, ou ele matava ou ele morria. E não, isso necessariamente não tem nada a ver com essa postura do herói que ganhou do mal, não. É de uma situação de vida ou morte que vai afetar aquele ser humano para o resto da vida dele, né? Já no Michelangelo, reparem, a gente não vê a cabeça de Davi. Olha aqui a cabeça de Davi, não, desculpa, gente, de Golias, tá? Olha aqui, a cabeça do Golias vai aparecer na primeira e na segunda imagem, tá? Na primeira e na segunda escultura. Outra coisa importante em relação à escultura, a gente vai ver toda essa imponência, toda essa beleza escultórica aqui nas esculturas renascentistas. E aí a gente vai associar isso, essa imponência lá às esculturas gregas, né, da Antiguidade Clássica. Não se esqueçam nunca de fazer essa relação entre um período e outro, tá? Mas agora, o Davi de Michelangelo não tem a cabeça de Golias. Por quê? Porque ele vai expressar, Michelangelo, ele vai, através dessa escultura, representar momentos antes, segundo antes do enfrentamento de Davi e Golias. E aí a gente vai observar nessa expressão aqui do Davi, por isso que Michelangelo é genial, a gente vai observar uma expressão de dúvida, de como que ele ia bater aquele gigante. Gente, o que eu faço agora? Ele está vindo na minha direção, como que eu vou matar esse gigante? Como que eu vou vencer dele? E a dúvida é uma coisa que, desde o início dos tempos mais primórdios do ser humano nas cavernas, acompanha um sentimento que acompanha a gente por toda a vida. Então, ele vai se aproximar muito do ser humano, né? Em relação às suas emoções aqui, nessa figura, nessa escultura de Davi, que está na dúvida. Gente, a dúvida é uma das únicas certezas que a gente tem, a gente está sempre na dúvida. A gente não sabe como que vai ser, o que a gente vai fazer, que profissão que a gente vai escolher. A dúvida é uma coisa que faz parte da nossa vida. E é essa expressão que está aqui na figura do Davi de Michelangelo, que não sabe como que vai abater o gigante. Então, isso é extremamente genial na obra do Michelangelo, tá? Inclusive, gente, aqui nesse período do Renascimento, a gente vai ter a figura do artista como uma coisa muito importante nesse período, né? Então, a Capela Sistina, ela tinha que ser pintada pelo Michelangelo. Não era por qualquer um. Tinha que ser por ele já tinha um nome, ele tinha um valor, tá? E eu falei sobre isso anteriormente com vocês, né? Aqui os nomes dos artistas vão começar a pipocar, o artista vai começar a ter um valor muito grande para a sociedade. Tanto é que eu acabei de dar esse exemplo da Capela Sistina, que devia ser pintada somente pelo Michelangelo, porque ele era o cara daquele período, não podia ser pintada por mais ninguém. Isso traduz essa valorização em relação ao artista, tá? E aí a gente vai para o Michelangelo, né? A gente pensou em Michelangelo, pensou em tudo de mais genial que a gente tem nesse período, para além de outros artistas que a gente vai ver aqui também, tá? Mas aqui, nessa imagem da obra do Michelangelo, que é a criação de Adão, a gente vê todo um descaso do ser humano em relação à sua criação, em relação à figura de Deus que o criou. É como se ele falasse assim, então eu não preciso de você para existir, cara. Eu posso existir por mim mesmo. Gente, isso daqui vai expressar de uma maneira máxima um pensamento antropocêntrico que foi retomado aqui no Renascimento, lá na Antiguidade. Tá? Cuidado para vocês não levarem isso para uma questão pessoal, religiosa, pelo amor de Deus. Aqui a gente está falando de história e de arte, tá? De liberdade criativa. Michelangelo, ele expressou um conceito que ele mesmo vivenciava nesse período dessa maneira. Ele vai colocar a figura humana com um certo descaso em relação ao seu criador. É como se ele estivesse desprendendo o ser humano de toda essa submissão em relação a Deus. Agora, o ser humano é a coisa mais importante, não é mais Deus. Como na Idade Média isso acabou, tá? A gente está nessa passagem,
Na verdade, isso já mudou, já se transformou na nossa vida. Então, essa figura vai ser extremamente simbólica nesse sentido, tá? E, gente, olha aqui as mãos. Alguém já tentou desenhar a mão? É uma coisa muito difícil, é assim, de suar a camisa. E essa é a maior característica do Michelangelo, né? Ele vai trabalhar, tanto na pintura quanto na escultura, o desenho das mãos de uma maneira assim, única, genial, tá? Falando em genialidade, a gente tem aqui o Michelangelo na possibilidade da Pietà. A Pietà, essa escultura feita em mármore. Gente, isso aqui é mármore. Olha o que o cara consegue fazer com a pedra de mármore, que é extremamente rígida, difícil a beça de trabalhar. Olha todos esses detalhes, todas essas expressões, né? Que ele consegue retratar aqui na obra dele com mármore. Eu não consigo nem partir uma batata frita por igual, sabe? Então, é uma coisa incrível mesmo e genial, tá? Que vai retratar uma passagem bíblica também, onde Maria sabia de todo o percurso que o filho dela, que Jesus, que ela sabia que na verdade era filho de Deus, né? Ela aceita todo esse percurso que culmina na crucificação de Jesus. Então, ao mesmo tempo que ela segura Jesus, ela entrega ele para Deus. Então, é uma visão assim, é uma visão bastante bíblica assim do que aconteceria com Jesus nesse momento, expressa pelo Michelangelo, tá? Depois dessa possibilidade, a gente chega no escorço, gente, que é uma técnica que surge nesse período do Renascimento também, extremamente inovadora e revolucionária. E essa técnica, na verdade, ela é resultado de todo esse racionalismo, de todo esse pensamento lógico que vai acompanhar os artistas durante todo o período do Renascimento, né? Eles vão pensar sobre tudo o que eles fazem. Eles vão buscar todas as possibilidades através do trabalho deles, porque eles têm conhecimento agora para isso, eles estudam para isso, né? E o esforço no Mantegna, ele vai começar a aparecer como resultado de todo esse pensamento lógico, de todo esse estudo e essa pesquisa que os artistas exerciam para poder realizar os trabalhos, as obras de arte deles. Então, eles vão pensar na possibilidade do quadro olhar para a gente. Já que a gente olha para o quadro, por que o quadro não vai olhar para a gente também? Então, o escorço é tudo aquilo que aponta para fora do quadro. Aqui, nessa lamentação sobre Cristo morto do Mantegna, a gente tem a sensação de que Jesus vai cair, que a gente vai segurar ele aqui, na sala. A gente não tem essa sensação? É óbvio que ele está buscando o escorço aqui nessa pintura dele, tá? É um processo. Então, a gente vai observar algumas coisas um pouco fora de escorço, de proporção no trabalho do Mantegna, mas é importante a gente observar que essa tela, e é a única que a gente tem sobre Cristo morto, é dele, ela aponta, né, ela tem essa questão do escorço pela primeira vez muito expressa no trabalho do Mantegna. Tá? Por exemplo, não sei se vocês já assistiram Harry Potter. No Harry Potter, na escola de bruxaria, a galera observa lá nos quadros pendurados na parede, os personagens dos quadros conversam com as pessoas que estão transitando naquele espaço. Então é como se esse quadro conversasse com a gente. Aqui na pintura isso não vai acontecer. Essa conversa ela se dá através do escorço, que é exatamente isso que aponta para fora do quadro, que se projeta para fora do quadro, como por exemplo nesse quadro aqui que parece que Jesus vai cair nos nossos braços, que a gente vai segurar Jesus, tá? Bom, expliquei para vocês o porquê da técnica, né, que vem de resultados de pensamento e raciocínio, que é a palavra-chave do Renascimento. Então, se a gente olha para o quadro, a partir de agora, também vai poder olhar para a gente. Gente, o maior exemplo de esforço na história da arte que a gente tem no Renascimento é quem? É o quê? Mona Lisa, do Leonardo da Vinci. A gente tem a sensação de que de qualquer lugar que a gente esteja, a Mona Lisa ela está olhando para a gente. Isso nada mais é do que a técnica do esforço
reproduzida aqui pelo Da Vinci, mas a gente já vai voltar na Mona Lisa, tá? Antes, a gente vai falar aqui do Tiziano também, que foi um cara extremamente importante e expressivo dentro desse período do Renascimento, que vai trazer a história de Baco e Ariadne, essa história mitológica. Então ele fala o que para o público? Olha só, eu conheço mitologia grega, hein? Eu estudo o conhecimento, eu sei um monte de coisa do passado, eu busquei o conhecimento no passado e eu transformei isso nessa tela, nessa pintura. Tá? Que vai ter elementos religiosos também, então ele vai misturar a mitologia com religião aqui nessa tela de Baco e Ariadne, tá? Aqui tem alguns temas bíblicos também, mas que a gente vai avançar depois. Busquem, gente. Tem muita coisa para a gente falar no período do Renascimento. E assim, a gente pode falar sobre isso durante o ano inteiro. Então, isso aqui é uma possibilidade, tá? Um resumo dentro de tudo isso que a gente está estudando. Uma coisa importante, que tem a ver com isso aqui, com o escorço que eu comentei para vocês, né? O escorço, ele vem dessa possibilidade de raciocínio e de razão. E a pessoa, quando ela está com a razão, quando ela está segura de si, né? Quando ela está munida de lógica, ela olha nos olhos, né? Quando a pessoa está insegura, quando ela está esquisita, a gente não olha no olho. E a gente repara aqui que os personagens eles se olham nos olhos o tempo todo, tá? Isso vai expressar para a gente toda essa razão e essa lógica característica do período renascentista. Não só eles se olham entre si, óbvio, como a gente percebe alguns personagens olhando pra gente, para fora do quadro. O Nascimento de Vênus também, né, do Botticelli, que se inspirou num conto mitológico, que tem diversas versões. Essa imagem daqui já serviu de propaganda do sabonete Vinólia, que vocês não conhecem, porque vocês não são dessa época, tá? Mas a gente vai reparar aqui, por exemplo, essas 3 linhas que estão em equilíbrio na tela aqui do Botticelli. Então a gente vai reparar tecnicamente que os pinturas renascentistas estarão em equilíbrio, né? E isso tudo expressa essa questão da razão e da lógica, tá? E essa mitologia, ela vai falar do povoamento da Terra, é uma história super interessante, busquem isso posteriormente. E a gente vai fechar com o que a gente tem de melhor no Renascimento, que é o Leonardo da Vinci. A gente fecha com chave de ouro, com a Mona Lisa. Gente, a gente conhece a Mona Lisa, sabe que ela é famosa, mas a gente não entende muito bem por que ela é tão famosa assim. E a gente vai falar do surgimento dela para a sociedade, como é que ela surgiu para a humanidade. Acharam esse quadro do Da Vinci no porão de um castelo da França. Esse quadro ele foi levado para o gabinete do Napoleão. Então, a partir desse momento, quando esse quadro chega no gabinete, as pessoas vão até esse gabinete e o Napoleão era o cara nesse período, né? Nesse período não, posteriormente. O Napoleão foi uma das figuras mais importantes dentro da história mundial. Então, ela já ganha um status de importância muito grande a partir do momento que ela vai para lá, tá? Uma história. Esse quadro, a representação, ele foi encomendado por um comerciante chamado Francesco del Giocondo, né? Ele pede para o Da Vinci pintar a esposa dele, que é a Lisa de Giocondo. Então, ela também é conhecida como Giocondo, e Mona Lisa é minha Lisa, né? Minha esposa, minha senhora, senhora Lisa, tá? E aí tem coisas super importantes e interessantes para observar aqui no quadro do Da Vinci, que ganhou essa fama da maneira como ele surgiu, e que tem coisas realmente incríveis e geniais que só o Da Vinci poderia fazer e que estão expressas aqui no quadro. Aqui a gente tem essa paisagem ao fundo, a gente repara que ela está um pouco mais alta, né, como se ela estivesse sentada num banco em relação à paisagem que está no fundo, porque tem uma presença aqui da janela, como se ela tivesse sido pintada de dentro de um espaço para fora. Essa paisagem de Vinci, que foi um lugar, a cidade de natal de Da Vinci, então isso daqui ele criou, tá?
A gente tem essa questão do escorço, foi o que eu falei pra vocês. Gente, ela não é demoníaca, ela não tá possuída pela Annabelle, aquela boneca do terror, não, tá? Ela, de fato, a gente percebe o olhar da Mona Lisa, parece que ela acompanha a gente pra onde a gente vai, mas é por conta dessa técnica do escorço, que é a possibilidade do quadro olhar pra gente. E pra fechar, a gente tem a técnica do esfumato. A galera que gosta de se maquiar, as meninas aí que se maquiam e passam sombra vão entender isso bastante. Né? Ele vai construir essa imagem sem uma única linha. Vai ser a partir dos claros e dos escuros que a gente vai perceber os volumes e as formas. E isso é extremamente genial, tá? Por isso que eu dei esse zoom. E aqui tem o mito da sobrancelha. Ah, ela não tinha sobrancelha? Não, gente. Antigamente as sobrancelhas elas eram muito fininhas. E ele pintava, geralmente o artista pintava a sobrancelha depois, porque quando você pinta com a tinta molhada, ela mancha, ela borra. Então ele pintou depois, e aí, com o tempo, a galera até entender em relação à restauração da obra, quando eles limparam essa obra, acredita-se, é uma teoria, tá? Que essas sobrancelhas e os cílios também foram embora junto com essa limpeza. Lembrando que as versões que a galera conhece da Mona Lisa, de que é uma amante do Da Vinci, de que é o autorretrato dele quanto mulher, não são defendidas pela história da arte, tá? A versão que a gente defende é essa que eu acabei de contar. Gente, obrigada, eu espero que vocês tenham curtido a aula.